Paz, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre graça e sobre lei. Lei versus graça. Eu já quero começar lendo um texto para você, 2 Coríntios 7, 8 e 9. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Você tem ouvido provavelmente esse tema em pregações, em palestras, em vídeos, lei versus graça, ou graça contra lei, ou lei contra graça. Você tem ouvido isso? E eu queria explicar para você com base nesse versículo, nesses 3 versículos que nós lemos, o que é a lei e o que é a graça. Bom, a graça eu expliquei com mais detalhes nesse vídeo aqui, então se você quiser dar uma olhadinha lá nesse vídeo sobre graça, eu falei sobre esse assunto. Mas eu queria comparar lei e comparar graça. Bom, olha só, com base no texto que nós lemos, o que o texto diz sobre a lei. O ministério que trouxe a morte. Olha só, Paulo, ele diz que a lei de Moisés, e nós não estamos falando sobre a lei moral, nós estamos falando sobre a lei de Moisés. Lembra dos 10 mandamentos? Paulo chama de a lei do ministério da morte. Paulo chama a lei de ministério da morte e de ministério da condenação, no versículo 9. Então, olha só, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Então, Moisés, quando ele sobe no Monte Sinai, Deus escreve com seu próprio dedo a lei nas tábuas de pedra, mas Moisés quebra. Então, quando ele retorna para o topo do Monte Sinai, ele mesmo escreve a lei. Então, nós falamos no vídeo passado sobre graça que a lei foi dada por intermédio de Moisés, ou seja, Moisés escreveu. Mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, olha só, a lei é o ministério da morte e é o ministério da condenação. Então, se você quer cumprir os 10 mandamentos, você está sob o ministério da morte, você está debaixo do ministério da morte e da condenação. É muito sério isso. Porque o que é a lei? Nós estamos falando que a lei é ruim, que a lei é desagradável, que a lei ela é péssima. Não. Pelo contrário, a lei ela é boa, ela é perfeita, ela não tem erros, ela é maravilhosa. Mas a lei foi dada para um propósito, para nos mostrar que nem eu e que nem você conseguimos cumprir a lei. A lei, ela tem os 10 mandamentos, mas no total são 613 leis. A lei de Moisés. Então a lei é impossível de se cumprir e só uma pessoa conseguiu cumpri-la: Jesus Cristo. E porque ele conseguiu cumprir, ele escreveu uma nova aliança. Olha só, o versículo 9 diz assim: se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Esse ministério que produz justiça, que é o ministério do Espírito, foi dado por Jesus Cristo, porque ele cumpriu toda a lei. E por ele ter cumprido toda a lei, ele nos deu uma nova lei. Hoje nós estamos debaixo de uma lei do amor, a lei do encargo, porque ele nos amou primeiro, então nós o amamos. Então o que eu queria, com essas breves palavras, dizer para você sobre lei versus graça, é que a lei é o ministério da morte e da condenação. Quem quer viver a lei, quem quer viver na lei e debaixo da lei, vive em condenação. Mas eu e você devemos viver debaixo ou sob a graça,
que é a lei de Cristo Jesus, a lei do amor. Por isso é tão importante entendermos que a lei mata, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele nos aponta Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o autor de uma nova aliança. Amém? Então receba essa palavra, reflita sobre esses versículos que nós lemos, deixe seus comentários aí a respeito do que você entende sobre lei, do que você entende sobre graça, para que eu possa gravar mais vídeos, explicar mais assuntos como esse e esclarecer aí algumas dúvidas e algumas questões. Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, que eu posto vídeo aí todas as semanas e eu tenho uma palavra de Deus para você. E lembre-se que você é muito amado por Deus. Um abraço, graça e paz.